Vasco da Gama foi um navegador e explorador português. Na era das grandes navegações, ele se destacou por ter sido o primeiro comandante a navegar da Europa à Índia, na mais longa viagem oceânica até então já realizada. Também, junto com seus filhos e parentes, Vasco da Gama assumiu o comando da 4ª Armada da Índia, para defender os interesses de Portugal, sendo nomeado vice-rei das Índias Orientais. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. No primeiro episódio sobre o explorador Vasco da Gama, seguimos seus passos, desde sua partida de Portugal até como ele chegou na Índia, atravessando o Oceano Índico. Agora, vamos acompanhá-lo em seu retorno à Índia, liderando a 4ª Armada. Então, vamos para a história. Uma segunda armada da Índia foi lançada em 1500 sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Essa armada tinha como missão fazer um tratado com o rei de Calicut e instalar uma feitoria portuguesa na cidade. No entanto, Pedro Álvares Cabral entrou em conflito com os mercadores árabes e, como resultado, a feitoria portuguesa foi invadida em um motim, com 70 portugueses sendo mortos. Pedro Álvares Cabral culpou o governante de Calicut pelo incidente e bombardeou a cidade. Assim eclodiu uma guerra entre Portugal e Calicut. Como consequência, Vasco da Gama invocou sua carta régia para assumir o comando da 4ª Armada da Índia, prevista para partir em 1502, com o objetivo explícito de vingar o desfecho sofrido por Pedro Álvares Cabral e submeter Calicut aos termos portugueses. A frota fortemente armada, de 15 navios e 800 homens, partiria de Lisboa em 12 de fevereiro de 1502. Mais tarde, em abril, outra esquadra de 5 navios, comandada pelo seu primo, Estevão da Gama, se juntariam a eles no Oceano Índico. A 4ª Armada foi um verdadeiro negócio da família dos da Gama. 2 tios maternos de Vasco da Gama, Vicente Sodré e Brás Sodré, foram pré-designados para comandar uma patrulha naval no Oceano Índico, enquanto os cunhados de Vasco da Gama, Álvaro de Ataíde e Lopo Mendes de Vasconcelos, capitaneariam navios da frota principal. Ao chegar na Índia em outubro de 1502, a frota de Vasco da Gama interceptou um navio de peregrinos que estava viajando de Calicut para Meca, com cerca de 400 muçulmanos. Vasco da Gama saqueou o navio e incendiou-o com todos a bordo. Depois de parar em Cananor, Vasco da Gama dirigiu sua frota até Calicut, exigindo reparação pelo tratamento dado a Pedro Álvares Cabral. Tendo conhecimento do destino do navio dos peregrinos, o governante de Calicut adotou uma atitude conciliadora e manifestou vontade de assinar um novo tratado. Vasco da Gama exigiu a expulsão de todos os muçulmanos de Calicut, antes de iniciar as negociações. O governante de Calicut enviou uma mensagem ao governante de Coxim, pedindo ajuda para combater a ameaça portuguesa. Por sua vez, o governante de Coxim encaminhou esta mensagem a Vasco da Gama. Mais tarde, o governante de Calicut enviou um sacerdote para mais negociações. Vasco da Gama, com as informações passadas pelo governante de Coxim, chamou o sacerdote de espião e ordenou que seus lábios e orelhas fossem cortados. Então, a frota portuguesa bombardeou a cidade de Calicut por quase 2 dias sem parar, danificando a cidade severamente. Ele também capturou vários navios de arroz, ordenando que as mãos, orelhas e narizes da tripulação fossem cortados, despachando-os com um bilhete ao governante de Calicut, no qual Vasco da Gama declarava que estaria aberto a relações amistosas, assim que o rei pagasse os itens saqueados da feitoria de Pedro Álvares Cabral, bem como a pólvora e balas de canhão, usadas no ataque à cidade de Calicut. O tratamento violento rapidamente paralisou o comércio na costa de Malabar, da qual Calicut dependia. O governante de Calicut enviou uma frota para desafiar a armada portuguesa, mas Vasco da Gama conseguiu derrotar a frota em uma batalha na entrada do porto de Calicut. Após essa batalha, Vasco da Gama carregou especiarias em Coxim e Cananor, pequenos reinos que também estavam em guerra com Calicut. A 4ª Armada deixou a Índia no início de 1503. Vasco da Gama deixou para trás um pequeno esquadrão de caravelas, sob o comando de seu tio, Vicente Sodré,
com a missão de patrulhar a costa indiana e proteger as feitorias portuguesas em Coxim e Cananor. Vasco da Gama regressou a Portugal em setembro de 1503. Tendo efetivamente falhado na sua missão de submeter Calecut ao domínio português. Quando o rei Dom Manuel I de Portugal decidiu nomear o primeiro governador e vice-rei da Índia portuguesa em 1505, Vasco da Gama foi visivelmente esquecido, e o cargo foi dado a Francisco de Almeida. Nas 2 décadas seguintes, Vasco da Gama viveu uma vida tranquila, de certa maneira, indesejado na corte real e marginalizado dos assuntos da Índia. Depois que Fernão de Magalhães desertou para a coroa de Castela em 1518, Vasco da Gama ameaçou fazer o mesmo, levando o rei a tomar medidas para mantê-lo em Portugal e evitar o constrangimento de perder Vasco da Gama para a Espanha. Para conhecer a história de Fernão de Magalhães, de como ele desertou e foi para a Espanha, assista ou ouça esse episódio em nosso canal. Mas, voltando para a história de Vasco da Gama. Em 1519, depois de anos sendo ignorado, o rei Dom Manuel I finalmente deu a Vasco da Gama um título feudal, nomeando o primeiro conde da Vidigueira, título criado por decreto régio, emitido em Évora em 29 de dezembro. O decreto concedeu a Vasco da Gama e seus herdeiros algumas receitas e privilégios. Após a morte de Dom Manuel I, em 1521, o seu filho e sucessor, Dom João III de Portugal, passou a rever o governo português além do mar, procurando um novo começo. Neste momento, Vasco da Gama ressurgiu de seu deserto político, como um importante conselheiro para as nomeações e estratégias do rei. Nesta altura, a Índia estava sob a responsabilidade de Duarte de Menezes, que se revelou incompetente e corrupto, sujeito a inúmeras reclamações. Como resultado, Dom João III decidiu nomear Vasco da Gama para substituir Duarte de Menezes, confiante de que a magia de seu nome e a memória de seus feitos poderiam impressionar sua autoridade na Índia portuguesa e gerenciar a transição para um novo governo. Para conhecer a história de Duarte de Menezes, assista ou ouça o episódio de Bartolomeu Dias, em nosso canal. Mas, voltando para a história de Vasco da Gama. Por carta de nomeação, em fevereiro de 1524, Dom João III concedeu a Vasco da Gama o título de vice-rei, sendo apenas o segundo governador português a gozar desse título. O segundo filho de Vasco da Gama, Estevão da Gama, foi nomeado capitão do mar da Índia, em substituição ao irmão de Duarte de Menezes. Como condição final, Vasco da Gama obteve de Dom João III a possibilidade de nomear todos os seus filhos como capitães portugueses de Malaca. Partindo em abril de 1524, com uma frota de 14 navios, Vasco da Gama, junto com 2 de seus filhos, Estevão e Paulo, comandaram a famosa nau Santa Catarina do Monte Sinai, até a Índia. Depois de uma viagem conturbada, ele chegaria na Índia em setembro. Após sua chegada, ele imediatamente invocou os poderes de vice-rei, para impor uma nova ordem, substituindo todos os antigos funcionários. Pouco tempo depois de sua chegada, Vasco da Gama contraiu malária e morreu na cidade de Coxim, na véspera de Natal de 1524. O corpo de Vasco da Gama foi primeiramente sepultado na igreja de São Francisco, que se localizava no Forte de Coxim. Mais tarde, os seus restos mortais foram devolvidos a Portugal em 1539 e reenterrados na cidade de Vidigueira, em um caixão decorado com ouro e joias. Em 1880, os restos mortais de Vasco da Gama e do poeta Luís de Camões, que celebrou a primeira viagem de Vasco da Gama no seu poema de 1572, Os Lusíadas, foram transferidos para novos túmulos esculpidos a poucos metros de distância dos túmulos dos reis Dom Manuel I e Dom João III. O comércio de especiarias viria a ser um trunfo para a economia portuguesa, e a viagem de Vasco da Gama deixou clara a importância da costa leste da África para os interesses portugueses. Assim, com seus feitos, Vasco da Gama deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!